Boa tarde, Essência do Futebol, quarta jornada. Hoje vamos contratar o nosso goleador de serviço. Acompanhem-nos. Ora viva, boa tarde. Boa tarde. Olha, estou interessado em perder uns quilos e tonificar o meu corpo. Então veio ao sítio certo. Então o que é que tem para nos oferecer? É assim, nós aqui trabalhamos, fazemos treino físico, mediante dos objetivos das pessoas. Temos treinos para perda de massa gorda, temos treinos de hipertrofia, treinos de ganho de massa muscular, treinos de ganho de mobilidade. Temos vários tipos de trabalhos que nós, dependente dos objetivos de cada cliente, nós direcionamos os treinos. Eu tenho um problema, sou muito indisciplinado na alimentação. Conseguem-me orientar também nesse... Sim, nós também damos uma orientação, porque até que a alimentação é o fundamental. Só 90% é a alimentação que faz toda a diferença. Nós aconselhamos, também temos parcerias com uma nutricionista, que também faz, mas nós aconselhamos coisas básicas, nada daquelas dietas que se costuma falar, mas é só ter um bocadinho de controle a nível da alimentação. Outra coisa, no que respeito diz a horários, são flexíveis, têm um plano de treino adequado a cada pessoa, os valores encaixam-se mais ou menos nas várias possibilidades económicas? Não, isto aqui, a nível dos horários, nós temos horário de funcionamento das 8 às 8 da noite. É claro que de vez em quando há um treino ou outro, por alguma coisa, situação porque as pessoas precisam de treinar, nós abrimos sessões e consoante horários nós tentamos. Há clientes que já estão aqui há algum tempo connosco. A nível de valores, isto aqui é um treino, é um conceito diferente, é um treino personalizado. É direcionar, claro que isto é um tipo de treino que não é para todas as carteiras, não é? Exatamente. Mas é um treino que sai muito mais barato que o treino convencional, porque se consegue ter resultados mais rápidos? Muito mais rápidos. Acha que... Com zero de grau de lesões e que... Acha que um cliente, depois de frequentar este espaço durante algum tempo, mais tarde até poder-se tornar autónomo e independente em termos de treino? Principalmente isso é uma das vertentes, uma das vantagens da eletroestimulação é isso. Nós também fazemos treinos sem eletroestimulação, mas uma das vantagens da eletroestimulação é isso, é que nós conseguimos preparar a pessoa com a maior proteção, porque não há cargas, não há movimentos bruscos, com maior carga, com um iniciante ou com problemas de estrutura. Às vezes pessoas com hérnia se consegue trabalhar, porque aqui como é com fatos e treino localizado, nós conseguimos potencializar o músculo para ganharmos estrutura, para depois a pessoa iniciar um treino de ginásio, um treino de dança, um treino de corrida ou qualquer coisa. Podemos dar uma espreitadela nas instalações? Podem. Façam favor. Temos aqui, e nós aqui funcionamos com treinos individuais. Nós, antes de treinarmos qualquer pessoa, fazemos uma avaliação física. Temos aqui uma balança que nos dá-nos a avaliação a nível físico, massa gorda, retenção de líquidos, proteínas, minerais, taxa metabólica e desequilíbrios musculares. Nós conseguimos aqui analisar e através dessa avaliação física é que nós direcionamos o treino, ver o que é que a pessoa realmente precisa e onde é que deve perder mais, e aí damos mais incidência a essas situações. Fazemos uma avaliação física. Aqui temos os vestuários. Temos aqui os vestuários. Aqui, como é treino individual, as pessoas podem tomar banho. Temos aqui duas cabines. Espetacular. E os treinos normalmente são individuais, raramente se treina duas, três pessoas. Isso é um conceito muito diferente, personalizado. E depois, como é um treino que rola relativamente pouco tempo, mas a intensidade é bastante durante aquele tempo, porque não há dispersão de cargas, é diretamente o treino para pessoas que não têm muito tempo. Isto é um treino ideal para esse tipo de pessoas que não conseguem estar horas no ginásio, e nós conseguimos potencializar com
com menos tempo menos de ginásio tempo. e não precisamos de A tanto pessoa não material. rouba tempo ao trabalho, rouba menos tempo à vida familiar, em pouco tempo faz o exercício que necessita para ter uma performance física boa, não é? Nós estamos em Matosinhos Sul, Sim. certo? Qual é o nome da rua? A rua é a Rua Mozinho de Albuquerque. Rainha de Albuquerque, 441. em Matosinhos Sul. Olha, contudo, o que nos traz aqui, agradecemos já a apresentação, mas o assunto é outro. Eu sou o Sérgio Ferreira, sou da Essência do Futebol. Atrás da câmara está o Jorge, que eu sei que é teu amigo. E Cafu, queremos conhecer melhor a tua vida como futebolista que foste, que ainda és e que desejo que continues a ser. Portanto, vimos para aqui para ter uma conversa contigo, para nos relatares um bocadinho do teu trajeto como futebolista, para os nossos seguidores também te ficarem a conhecer melhor. Claro. Aceitas? É Pronto. o meu prazer. Pensei que já ia ganhar um cliente novo, mas pronto. Estamos Sempre a partilhar. Estamos a construir o nosso 11, já temos treinador, é o Edmundo Duarte, e quero que tu sejas o nosso goleador. Ok, é um prazer, também é um prazer. Obrigado por terem lembrado de mim. Vamos então dar o pontapé de saída para a nossa conversa, para a tua carreira. Começou em Almada, nasceste, és natural de Almada, e depois passas a ponto 25 de Abril e vais para o Restelo, certo? Certo. Sais Não, do Almada jogo ainda um ano no Amora. Não mora. Joguei ainda Exatamente. um ano no Amora. Eu estava eu comecei a jogar futebol com 16 anos, já júnior de segundo ano. Federado, eu jogava federado. Quando na altura andava aí, só queria basquete. Era? Jogava Aí tu só começaste a jogar a bola aos 16 anos. E então, no meu primeiro ano de série... Porquê é que foste para a bola? Eu Aos sempre 16 joguei a anos. bola, eu jogava com os amigos, eu não sei de quê, mas eu gostava de fazer vários desportos, Vários skate, desportos. bicicleta, eu não parava. E então, depois, com uns amigos que convidaram, fomos lá e fomos jogar futebol, lá com a técnica do Almada. Que quem organizou foi o pai do Edinho, que era o nosso treinador na zona. Na zona, Foi compreendo. social, fazia lá uns treinos. E então eu fui lá e o treinador gostou de mim e disse para eu ficar, eu e mais outro. E eu fiquei lá. E então comecei os treinos, joguei uns 4, 5 jogos, não sabia as regras, nem fora de jogo, não sabia o que era. Quando comecei a jogar futebol, não via futebol. Não era, conhecia um outro jogador, mas não via muito futebol. Exatamente. Via mais basquete, na altura era o Michael Jordan, eu só queria isso. Claro. NBA, não É é? NBA. E então fui lá e aqueles 5 jogos correram mais ou menos, mas pronto, não descemos, estávamos para descer de divisão. E esse treinador era o treinador dos juvenis, ficou com os júniores, pegou naqueles jogos só para não descer, depois chegou o nosso treinador no ano a seguir. E o nosso ano a seguir faço uma pré-época, tipo aqueles... Camadas jovens ainda. Camada jovem, júnior. Era uma júnior de terceiro ano que eu podia jogar nos séniores e no... E chegaste Não, a jogar júnior nos de segundo séniores ano. esse ano, não? Não, nesse ano não, junho de segundo ano. E eu nesse ano, quando joguei a época toda, logo no primeiro jogo, fui o meu marcador, marquei logo 3 gols. Puseram-te logo a jogar à frente, Eu era ponta de lança, aí já. mas foste tu que escolheste ou eles é que viram? Eles é que Este tem meteram. Eu características. antigamente queria ser médio, porque não sei porque é que falava de médio. E então ponta de lança, pá, mas eu tinha umas qualidades físicas brutais. Rápido, salto, força, não Agressivo, existe agressivo, não era? tinha isso. Não tinha era o jogo, perceber o jogo, Claro. coordenação, finalização, não tinha a escola. Exatamente, Mas o resto não tinha tinhas a potencial. escola. Não tinha a escola, mas o resto tinha que sobrar. Exato. O resto tinha que sobrar. Olha. Depois tinha outra pormenor que é a mental. Mental, a capacidade mental que é fundamental, não é? Olha, e depois, o Amora, como é que surge? O Amora surge porque eu nesse ano no Almada jogo contra o Amora foi o que subiu este ano. Subiu para? Eu depois, no Júnior, depois subimos à primeira nacional de Júniores. Depois jogámos contra o Farense, Belenense, apanhamos nesse ano, um ano estávamos para descer, no outro ano subimos. Claro, E no no segundo outro, ano subiste. Joguei o Nacional, mas aí já jogava nos dois. Já. Jogava nos Séniores e nos Júniores. E nos Séniores eu entrava na primeira distrital e eu, miúdo, metia. Olha uma coisa, tiveste logo a noção que podias... vou ser futebolista, pá. Sim. Vou-me agarrar a isto, vou ser futebolista. Não tinha a noção que ia ser futebolista. Eu, no meu primeiro jogo, eu marco 3 gols. E dou logo entrevista para a rádio. E eu, eu sou capaz de gostar disto. Claro, muito bem. E eu daí mudei o chip. Foquei e tim. E se calhar Eu até tive que depois os aprender teus tudo. pais e os teus amigos, Não, "Ei, ninguém. aposta, Ninguém, não? não. Ninguém te O meu influenciou irmão, nesse pelo sentido? contrário, o meu irmão, pelo contrário, o meu irmão era muito crítico. Os outros eram todos mais jogadores que eu.
Pois. jogadores a nível Acontecia, técnico, nessas gerações mas acontecia muito o resto era, eu arrastava central, cara. Ele agarrava e não caía. Os treinadores obrigavam-me a cair na área. E tu não querias, tu querias era chegar à baliza. Eu estava habituado a jogar futebol de rua. Claro. Não há quem caia, só caia quando não consegues, né? Eu arrastava, pôs força, salto, poder de salto, então eu parava no ar. Olha uma eu coisa. poder de salto parava no ar. Achas que esse lado genuíno, essa pureza do futebol te acompanhou durante a carreira toda? Permitiste que isso acontecesse ou o futebol profissional foi-te formatando um bocadinho? Não, eu fui muito consciente. Percebeste a minha questão? Sim, percebi. Uma das coisas que eu fui muito consciente em relação à minha pessoa. Eu fui sempre muito consciente. Nunca achei que fosse isso ou fosse aquilo. Isto é que me levou aqui e é isto que eu tenho que potencializar sempre. E depois vou melhorar com o tempo, com o futebol, moldar, aprender, a finalizar, a encostar, essas coisas. Muito bem. Porque eu vou ouvindo dos outros, eu sempre ouvi muito. Os mais velhos diziam, outros, e criticavam bastante. No futebol há muita crítica, agora o futebol é um mundo que é cada um por si, cada um olha para o seu. Não é? E quanto mais alto estás, mais querem guerra, derrubar, mais defeito, dizem tu é que não sabes, eu passei isso muito, no Bolonense então passei muitas vezes isso. Só que mental, é o segredo que está aqui. E o carisma também, é aquilo que eu costumo dizer, a humildade de saber ouvir e de não responder e de respeitar os mais velhos também, né? Havia essa nos balneários principalmente. Só que, por exemplo, eu não compensava no técnico, não é? Mas fisicamente eu fazia, enquanto eu fazia-te 20 picos, o outro só faz 3. Eu fazia-te 20. Vou e venho. E vou e trombas comigo e eu bati em ti, tu sentias que eu bati em ti. Já viste que é o miúdo faz? Eu vou-te cansar, eu vou-te ganhar pelo cansaço. Estou a perceber. Estás a entender? E então é isso. E eu sempre potencializei isso. Acho que é o maior erro dos jogadores de futebol. Aconteceram com alguns jogadores aqui em Portugal que jogaram em equipas grandes, que eram jogadores que condição física os levou lá e acharam-se depois que eram mais. E não E deixaram de trabalhar aquele patamar físico e deu-se a queda. Porque aquilo é que os levou lá. Já percebi. Porque a gente depois fica melhor no futebol, é tudo repetição, a gente depois decide melhor. Mas a condição física é que deixa de bater. Quem é que te lança no futebol sénior? Quem me lança no futebol sénior É o Vítor Oliveira na Belenenses? O Belenenses é que na primeira liga orientado pelo Vítor Oliveira. Foi buscar uma mora. Entras num balneário fortíssimo no Restelo, não? Wilson, Marco Aurélio, o Tuque, grandes personalidades do futebol português, já numa fase, no último terço da carreira. Sim. Como é que um puto chega ao Restelo e gera aquelas personalidades, daqueles homens feitos já do mundo do futebol? Como é que te acolheram? Como é que geriste esse lado? A mim para já encolheram-me bem, porque eu tinha muita realidade, eu sabia muito bem a minha realidade, depois eu acho que eu sou o tipo de pessoa muito extrovertida, dou-me bem com toda a gente e as pessoas já gostavam de mim. Daquela humildade, humildade do bairro, que veio do bairro, que trabalhou nas obras com o meu tio durante um tempo, que trabalhou, eles até estavam pianos, mas eu estava lá, ouvia muitos mais velhos, mesmo na negativa, no positivo não respondia, ouvia muito, e eu sempre ouvi, faz assim, uns para o positivo e outros para não, outros gritavam comigo, outros gritavam, mas o que é que aconteceu? O problema é que eu tinha que evoluir, e eu tinha que evoluir, eu tinha que ganhar aquele tempo perdido em competição, é como se estivesse a ganhar em competição, e eu foi isso. Cafu, tu chegas a o Belenenses tinha um elenco de atacantes, João Paulo Brito, Verona, Jesus Seba, entre outros. Tinha o Guga, Guimarães. E tu fizeste muitos jogos. E depois com o Marinho Pérez, nos 2 anos seguintes, ainda jogaste mais minutos. Sim, com o Marinho Pérez. Apesar da qualidade do plantel, tu eras sempre uma aposta. O primeiro ano não joguei muito. No segundo ano já era sempre o 12 segundo jogador. Se jogassem 12, eu jogava sempre. Porque pronto, é aquele. Mas tem uma diferença. Eu acho que o que fez toda a diferença foi isso. E eu jogava 10 minutos, eu naqueles 10 minutos dava a vida. Davas tudo. Tudo. Depois, por isso é que se calhar foram esperando. Mas eu também lembro-me que Mas quê? Entravas com. Fazias isso porquê? Porque era a tua obrigação ou querias ganhar o teu lugar, querias-te afirmar? É a tua personalidade, é a tua identidade. Eu não sei fazer de outra maneira. É assim, é a tua identidade. Era a coisa que eu sabia fazer, era a união, eu não ia lá nem chatear. Eu por estar ali já estava contente. Então eu jogo na segunda vez, agora jogo em profissionais, só vivo disto. Espetacular. Jogo no meio de craques, jogo na televisão. Estou ali com o Fernando Mendes que me criticava. Sim, o Fernando Mendes. Para cima de mim criticava-me muito. Jogaste com o Zé Carlos, também é comentador desportivo.
Eu fui a primeira vez que fui convocado, eu vim com o Bessa, viemos aqui a jogar o Bessa, fiquei de fora. Mas eu estava todo contente. Eu nunca tinha Só entrado. por vir no autocarro, na comitiva. Não, porque eu também estava convocado, estava lá já no grupo. Quem fica em casa está por mais longe. Eu sempre pensei assim. Olha uma coisa, recuando aqui uns dias no tempo, quando chegaste ao Belenenses, o Belenenses é uma equipa que milita, neste momento, vive uma situação diferente, não é? Mas quando vestiste a camisola do Belenenses, quando és apresentado, é uma sensação especial? É. Tu jogas numa divisão inferior. Eu saí de segunda B. Depois o Belenenses é um clube emblemático, não é? E além da sua história, eu saí da segunda B e fui para a primeira liga, direto. Espetacular. Fiz um pulo brutal. Quem é que te desejou nesse ano? Foi o treinador? Não, porque eu fiz, uma hora fiz uns jogos, marquei espetaculares. golos, bicicleta, havia o Jesus, foi o primeiro a aparecer, o Jesus já apareceu lá, e a gente fazia jogos de treino com o Belenenses. E o Belenenses já me andava em cima. Eu fazia golos, eu jogava a titular, mas às vezes até entrava. Mas entrei em jogos e fiz 2 golos, coisas do género assim. E um miúdo que tinha pouca formação, imagina. E o Belenenses, um gordo, os falecidos António, disse-me isso, que eles nunca estavam à espera que eu ia arrebentar naquele ano, no último. Por isso é que eles não me aguentaram, não seguraram porque não tinha contrato. Eu saí do Belenenses para estudar. Sais do Belenenses para o Boa Vistão, que ainda vais para o Boa Vistão, não é? Sim. A curso era trabalhar com o Jaime Pacheco no Boa Vista, foi, não foi? Ainda trabalhas com o Martelinho. Trabalho de Martelinho, apanhei grandes equipas, a Sandro Golar, o William, com o Ricardo, Silva, ainda estiveste lá com o Ricardo. O Ricardo apanhei por 15 meses, depois saiu. Tínhamos uma equipa, Frechou, Mário O Loja. Nuno Frechou, exatamente. Ponta de lanças tínhamos o Luís Carlos, o Elpidio Silva, eu, o Márcio Santos. Tínhamos uma equipa, Jorginho Baiano, tínhamos uma equipa, para a posição tínhamos dois bons jogadores. 2 bons jogadores, que para jogar não era fácil. Houve uns que chegaram e não aguentaram. O Zé Pedro veio comigo, o Zé Pedro veio do Barreirense, o Zé Pedro que é esquerdo, que era o Adjunto Silas agora. Jogador do Belenenses, o 10 do Belenenses. Estava tanto o Zé Pedro. Grande jogador. Tínhamos uma equipa do caraças. E é que se fosse agora éramos campeões. Aquela equipa. Mas de qualquer forma, fizeste uma campanha europeia espetacular. Mas os outros também eram fortes, o Porto também era muito forte, o Sporting era forte. Foram semifinalistas da Taça UEFA, perderam com o Celtic. Perderam com o Celtic quando o empate estava para nós. Na meia-final. Apesar de, na tua carreira, ter representado muitos clubes, acho que são 15 no total, não estou certo, eu associo-te sempre ao Boa Vista. Sempre que penso no Cafu do Boa Vista. E tiveste 3 anos e meio no Boa Vista. 4 épocas e meia. E eu associo sempre o Cafu ao Boa Vista. E o que é certo é que, pelo que conversamos, em off, fora das câmaras, tu também te identificas muito com o Boa Vista, não é? Era um estudo, por isso é que eu escolhi o Boa Vista. Quando vim, tinha situações como a Inglaterra, falava-se na Inglaterra, uma equipa da Inglaterra, e eu gostava do futebol inglês, porque acho que adaptava. Mas eu via o estilo do Boa Vista, o estilo de futebol do Boa Vista. E identificavas-te com a filosofia do clube, por exemplo? Tudo. Eu não conhecia o clube. Mas não conhecias a mística em torno do clube? Conhecia o estilo deles em campo, era o meu estilo. Aquela atitude, aquela raça, aquela velocidade, aquela rotação. A intensidade de jogo, não era? Intensidade, eu disse ali. É ali. É ali para ali. É a minha cara, este clube. E depois quando cheguei na primeira semana vi a diferença. Notaste? É um clube especial, o Boa Vista. Com outro nível. E depois cheguei aqui para o Porto, não era daqui, né? Do lado de baixo. Andar na rua, ser reconhecida, nós andámos na rua, isso também fascina, isso, é humano, não é? Para isso, claro. Quem dizer que não tem o seu ego, não gosta disso, claro. Está a mentir. Nessa altura já conseguias, por exemplo, já que entramos por esse capítulo, exibir um bom carro? Sim, não, eu quando cheguei ao Boa Vista, é uma dimensão completamente diferente. Enquanto jogava no Belenenses, era uma equipa, o Belenenses é uma equipa com história, mas estávamos os jogadores, os estilos de jogadores que estavam no Belenenses, era já uns a final de carreira, mas os mais novos eu cheguei no Boa Vista, eu estou a chegar num grande, é miúdos de 20 e tal anos, grandes carros, 2 carros, televisões todos os dias, é flash interview, não, Boa Vista tinha flash interview, como dá na hora do almoço, telejornal,
O Boa Vista Já percebi. dava sempre. Tínhamos 4 televisões, muita equipa grande, tudo grande, exigência brutal, nunca vi. Por isso é que eu digo, mano, o Boa Vista foi uma aprendizagem brutal. Trabalhaste, na altura, quem era o presidente do Boa Vista? Era o Major Valentim Loureiro? João Loureiro. Ah, já era o filho. Tiveste contacto com o Major Valentim? Também. Também era Ia assim um ver, homem diferente, não ia era? lá, é muito gente boa, muito aquela a velha guarda, toda A velha guarda, daquilo. exatamente. Mas era Olha, o Jaime Pacheco estimulou muito este projeto que tu estás a desenvolver agora, não é? também. Também O conceito de ganhar inspirou-te no um bocadinho. no treino veio do Boa Vista. Tu achas que hoje os treinadores e mesmo o futebol em si potencia muito a vertente tática e técnica e esquece um bocadinho a vertente física? Sim, acho que sim, mas agora também, nestes últimos 2 anos, as coisas estão a mudar. Estão a mudar outra vez? Porque os jogadores é muito mais consciente e já há personal trainers, os jogadores já têm personal trainers. Nas pré-épocas já se vê, o treino tem evoluído, o treino está sempre a evoluir. Sempre, Os permanentemente. treinadores já, só a maioria de treinadores novos, aceitam muito. E então deixam mesmo a parte física Yeah. só mesmo com... Dispensam, não querem sei, dominar só na essa parte vertente. tática. Antigamente não. Se Tu ainda tivesse és a fazer- ainda és daquele tempo que as pré-épocas, durante 2 ou 3 semanas não vias bola? Era só O Jaime- carga o física, Jaime, a toma. primeira semana Não era quase raro. Bem, E mesmo a jogar no Distrital também, a primeira semana não via não vias bola. Mas eu também sou dessa geração, como eu também agora, se eu não correr muito, também acho que não treino, não estou a treinar. Eu percebo. Se eu não fizer pré-épocas fortes, eu não acho que estou a treinar também. Aconteceu-me isso muito no Feirense. Pré-épocas assim mais... Mais softs. E pá, E depois nota-se durante a faz-me época. confusão. Nota-se Eu se durante a não me época. cansar, acho que não treinei. Eu percebo. Se não transpirares, se Agora, não fores ao limite. é sempre relativo. Agora vamos dizer, nós essa época até começámos mal a época. Tivemos ali para baixo, quase para no grupo de descer. Depois na segunda volta fazemos uma segunda volta e andámos ali a lutar para subir divisão. Depois o Marco, depois, em Olhão, é que perdemos. O Marco foi expulso e não sei do quê, ficámos com -2 e aí perdemos a hipótese. Nós fomos até às últimas 2 jornadas com a hipótese de subir divisão. Aí estás a Esse falar. foi no Friamundo, esse foi no Estás ano a falar no Friamundo. Friamundo. No de Feirense foi, eu magoei-me no Santa Clara e nós fomos um jogo ao Algarve que eu não fui contra o Feirense, acho que foi contra o Feirense, eu já não fui, mas tínhamos hipótese. Nas últimas jornadas ainda tínhamos hipótese. Subir pontualmente, Mas matematicamente. tínhamos muitos pontos na primeira volta. Sim. Porque na segunda liga é que quem perde pontos tem que andar sempre ali no pelotão da frente. Sim, tem que andar Desde o sempre no pelotão princípio. da frente. E nós perdemos muito e depois começámos a recuperar. Aconteceu-me com o Viseu. Incrível que pareça, nos 3 anos da segunda liga tive quase sempre para subir, sempre com hipótese até ao final para subir. E o plano era, no início da época, o plano era de subida ou foi algo que foi acontecendo ao longo da jornada? acontecendo Ou também. já era o plano? Não era. Nunca foi o plano. O Viseu não era, o Feirense também Não era? O Feirense era uma equipa que teve na primeira também, mas não era. A nível estrutural acho que Não acredito era. que não era. Havia, Tens de outro, pagar, havia, tens outros, de ter um plantão. olha, havia outros candidatos mais fortes, não era? Havia. Olha, mas tu, independentemente dessa paixão que ganhaste pelo Boa Vista e de ter sido uma pantera, um felino, foste depois para a Alemanha jogar para a segunda Bundesliga. Como é que te adaptaste? Porque o futebol é diferente, o país em termos culturais é diferente, o clima é diferente, a cultura é diferente, é tudo diferente. Como é que foi a tua adaptação? Foi com uma perspectiva, estava aqui, foi com uma perspectiva de experimentar outro tipo de futebol, não é? Tinhas quê? 26 anos na altura? Não, fui com 28. 29. Não foi, E acho que era em termos, o que te moveu não foi o contrato de trabalho? Não, porque no Boa Vista também já se falava lá, já queriam renovar e eu tinha contrato, também tinha propostas de Beira-Mar, tinha clubes daqui que me queriam. E eu era um jogador que saí do Boa Vista, tinha marcado não digo que tinha sempre marcado, e o Boa Vista queria continuar comigo. E já tinhas uma vida familiar estável Já na altura? estava organizado, mas estava mais ou menos organizado nesse tempo. Ainda não tinha filhos na altura e então era a melhor hipótese É mais fácil tomar essas decisões sem filhos, não é? De ir para fora, porque eu sempre meti como prioridade a minha carreira desportiva. E então foste para a Alemanha, não e é? fui para a Alemanha sem saber nada. Fui para um clube, um empresário me convenceu, vem para me mostrar, né?
Fui para um clube que as condições foram iguais a nível de salário do Boa Vista, mas do resto não tinha a dimensão do Boa Vista, não tinha nada. Tinha campos, e nevou muito nesse ano, não tinha relva. Mas foi um ano, foi só uma temporada, não meia foi? época, estive lá meia época. E depois... Mas eu assinei um ano e meio, mas o clube desceu divisão. Desceu divisão e não podia jogar na terceira divisão. E então eu tinha no contrato, se a equipa descesse, eu fui lá para tentar... Já percebi, se a equipa descesse estava Descesse, contratualizada porque tu livre, podias podia ficar livre. E Eu era continuaste na internacional, Alemanha. Era internacional. E mas eu estive lá 12 jogos, nesses 12 jogos marquei 6 gols, ou 13 jogos marquei 6 gols. Jornais e isso. Cheguei lá, fiz a diferença. E então havia uns quantos clubes lá da segunda liga que estavam interessados em mim. E eu acabei por assinar por um clube. Pelo Friburgo, não foi? O Colónia também teve, mas o Colónia, eu queria ir para o Colónia, mas o Colónia não desenvolveu muito. Temos que ver mais e não sei do quê. E então havia uma também da equipa, não me lembro bem da equipa, jogou lá o coisa, era o Hansa Rostock. Hansa Rostock? O Ávalos jogou lá. Ele queria-me também. E o Ávalos, no central do gigante do Boa Vista, não era? E eles O queriam. Fernando Ávalos. E eles queriam que eu fosse para lá, mas lá era a zona já oeste da Alemanha. E o meu empresário, vem para aqui é melhor, não sei. E eu fui o Freiburg. O Freiburg fez-me o convite, tinha muitos africanos também lá a jogar. É uma equipa com muitos estrangeiros, tinha franceses, tinha isso. E eu acabei por ir para o Freiburg. O estilo de futebol era bom. E pronto, estive lá... Duas temporadas? Duas épocas. Mas estive lá só uma época e meia. Uma época e meia, só estive lá uma época e meia. Depois fui para o Chipre. Depois optas por ir para o Chipre, onde eu já eras trintão? O trintão foi no meu ano que eu até lembro-me, foi na... Eu já não me lembro se não fui para o Freiburg já com 30. Eu fui no Freiburg que fiz 30. Que eu caí uma ficha durante na Alemanha e fiquei, mas já era, quando eu fui para o Freiburg já tinha 30. Já tinhas tinha 30. E eu já tenho 30 anos. Depois vais para a Liga Cipriota, onde és dos principais destaques daquele campeonato, és dos jogadores mais influentes do campeonato, não és? Sim, estive lá, eu quando chego lá no meu primeiro, sou contratado, também venho com o meu currículo, né? O currículo que eu vinha com um currículo forte. Estava na Alemanha, claro. Tinha jogado no Portugal. Tinhas golos. Primeira Liga sempre, né? E jogava. E cheguei lá com um currículo, para o Omónia eu não conhecia nada do Omónia. Mas tinhas lá muito português, não tinhas? Tinha alguns uns portugueses, mas nas equipas grandes não tinha muito. Cá fui, mas depois vós também ligais uns aos outros, como é que é isso, como é que funciona o dia-a-dia? Eu era para ir para a Grécia. Eu estive neste ano com a Alemanha, na Alemanha no Freiburg, e eu depois acabei por ficar, porque eu era para sair no verão, porque este treinador que me levou para lá saiu, no final da época, que nós fizemos uma época também, a primeira volta a maio, depois a segunda estivemos quase lá em cima e não subimos por um ponto. E ele saiu, estava lá já há 15 anos, e eu no princípio da época começo lá com o outro treinador, mas vem um treinador, um manager novo, que querem tirar os jogadores, aquelas coisas exatamente. De futebol, a tirar os jogadores todos, porque a maioria saiu, daqueles mais estrangeiros e mais influentes do outro treinador. E esse treinador novo queria tirá-los todos e eu andei ali, ele com uns conflitos comigo, não sei do que, e eu disse, se não quiserem que eu vou, que eu fique aqui, eu vou-me embora. Não tem problema nenhum, vou-me já embora. Tu percebeste nitidamente que porque ele estavam ali a enredar para te deixar desconfortável. Estavam a complicar e começou-me a querer complicar. Quando eu era melhor que eles. Sem dúvida não é estar a coisa, mas claro. Era... Percebeste logo a índole deles e a intenção. A intenção do treinador, comecei a ver, depois eu estava lá sozinho, eu comecei a ver o filme, porque nós já apanhámos uns meses com esse. E nós começámos a ver o filme, os meus outros amigos todos saíram, eu disse, eu vou ficar aqui com ele, e no princípio da época fiquei eu e mais um nigeriano só. E ele não meteu os nigerianos a jogar, e eu ia entrando, quando tinha qualidade para jogar. Não ia entrando, e ele começou-me a fazer uns filmes, depois eu estava a acertar, apareceu um rapaz que eu conheci lá, disse que tinha um amigo empresário, né, que me arranjasse, eu disse, se me apareces com um contrato bom, eu vou. Claro. Aqui no Portugal sempre. Apareceu-me com uma equipa da Grécia, porque o treinador, o manager da equipa da Grécia foi o que me contratou para a Alemanha a primeira vez. Ele adorava-me, o bom gajo, adorava-me. Tudo certo, eu tinha tudo, o contrato tudo certo. Lembras-te da equipa, não? Era o Guga jogou lá, não era Paniones, era um clube. Okay. Era um clube na Grécia que já tinha condições, era para o norte, tinha centro de estágio e tudo, e o alemão é que era o diretor lá desportivo. Certo. E a Shanti, acho que era o Shanti, o Shanti jogou do Google, ou a Shanti. Porquê é que depois já há esse revés? Há esse revés porque eu acerto tudo com eles, os valores de salário e tudo, e eles lá pagavam por tranches,
e depois davam-te um tranche à cabeça, não sei o quê, depois davam-te por mês um X. E eu acertei tudo e eu já estava meio descontraído porque o treinador já fomos fazer um jogo de treino. Claro. E assim, antes de acabar as inscrições, no verão, fazer um jogo de treino e este treinador vem e mete os titulares, eu não jogava, né? Meteu os titulares, a jogar contra o Karlsruhe, que tinha subido à primeira liga. O Karlsruhe tinha subido à primeira liga, que a gente estava nessa mesma divisão com essa equipa. O Karlsruhe, não é? Karlsruhe, Tem um jogador histórico que é o Thomas Hassler, ainda me lembro. Esse subiu à primeira liga, essa equipa subiu à primeira liga e nós fomos fazer um jogo de treino. Estávamos a ganhar 1-0 e eu no banco. Estávamos a ganhar 1-0 e o treinador tinha acabado de vir de uma divisão abaixo, da terceira divisão, queria-se afirmar, era o Robin Lutz, ele queria-se afirmar e então estava a ganhar, cheio de moral, um jogo de treino. O árbitro expulsou o central e nós com -1 e ele para sair em grande que ganhou, reclamou e não sei do que é que fez, tirou 11, segunda parte, tirou 11 titular e mete os 11 só miúdos, era eu e meteu-me a mim e mais os putos. E eu entrei lá para dentro, mas com -1. Com -1. Uma equipa da primeira liga. O Karlsruhe. Eu na frente, sozinho, arrebentei com aquilo tudo. Ela vinha aqui atrás e tínhamos lá o Yashvili, jogou comigo, jogou no Freiburg e foi para lá. E ele cá foi, e ele até ficava. Eu subia lá ao terceiro andar, mas sozinho na frente, eu sabia que estava sozinho, não tinha ninguém. Eu ia lá no terceiro andar, matava na caixa, rodava e ia para cima deles, eu rebentei com eles. Marquei um e sofri um penalti. E depois surge. Ele pensou que a gente ia perder o jogo. E eu virei o jogo. Eu na frente, elas metiam-me na frente, eu sozinho, eu arrebentei o jogo. Eu na Alemanha ia para cima deles. Porque nós temos, além de nós temos aquelas imprevisas, eles não tinham. É muito Eles são mais duros de rins, não é? Nós somos mais flexíveis. Eles são mais certinhos, chutam bem, passam bem. Mas aqueles pormenores, aquelas gincanas. Eu tinha lá o Pideroipa que fazia com o corpo, entrotava os alemães forte, foi. Que é o tal Cristiano Ronaldo da Burkina Faso. A gente entrotava, os alemães, eles eram muito, de rins, eram muito duros. Eles não tinham aquela fantasia. Sim. Nós temos aqui, o africano também tem. Os alemães não têm. Não têm. Não tem. Os estrangeiros é que fazem isso lá no campeonato deles. Exatamente, eles têm que ir comprar, essa qualidade. Pois não. E naquela altura os alemães os britânicos também não têm. tiravam os estrangeiros, o campeonato era horrível, exatamente. Eram os estrangeiros que faziam a diferença. Tecnicamente não existia, era só taticamente. Era taticamente e força e aquela luta. Tanto é que na Alemanha o destaque principal ia sempre para os centrais, aqueles centralões, aqueles esteios, não era? Era muito um bocadinho assim. E então eu lá nesse jogo, faço um jogo do caraças, e eu, tudo certo para ir no clube, estávamos só a acertar a restrição, era só acertar, eu fui lá fazer aquele jogo, fui. Só que eu cheguei lá e joguei como jogo sempre. Como jogas sempre. Sozinho na frente, então ficou tudo encantado comigo. Chego no outro dia, o diretor chama-me lá ao guarda, olha, o diretor desportivo quer falar contigo. O diretor não me conhecia também. E eu, é só para te dizer que tu não vais embora, que nós não temos, há poucos pontos de lança e tu és bom. E não me deixaram sair. Aprendeste a falar alemão? Aprendi. Nesse meio ano que eu fiquei lá, só eu e o meu amigo, que comecei a falar, porque os outros saíram todos e nós falámos só inglês. Claro. Depois aí já falei mais, porque o treinador também no primeiro ano insistia-me a falar alemão, os alemães insistem.